Olá, sou Daniel Lopes Cardoso e eu vim apresentar o meu artigo e apresentação sobre o tema manutenção preditiva de equipamentos rotativos através de filtros de Kalman. Esse trabalho está sendo feito junto com o orientador César Cunha Pacheco. Então, para mostrar como será mostrada essa apresentação, segue um cronograma. Primeiro sobre a introdução, posteriormente a motivação de ter escolhido esse tema, qual a metodologia será aplicada ou a intenção dela, uma revisão bibliográfica breve sobre os 3 tópicos que se destacam nesse tema, e no final as referências utilizadas. Bem, para começar, com a alta da competitividade no mercado atual, os custos de produção, o prazo de entrega e a eficiência da máquina são valores cruciais para as empresas da atualidade. Com a evolução da tecnologia e novos desenvolvimentos, resultaram em maior disponibilidade de aquisição de dados e computadores, possibilitando a implementação de novas tecnologias. Dentre elas, a manutenção preditiva, que visa técnicas de manutenção que sejam capazes de identificar com antecedência os defeitos, evitando as paradas inoportunas e desnecessárias. E assim a gente consegue otimizar a produção do processo. Utilizando uma base de dados do equipamento rotativo que será citado no trabalho, a intenção é desenvolver um modelo que colabore com essas estratégias preditivas e será utilizado o filtro de Kalman para ele prever essa falha, uma certa ajuda na avaliação de intervenção e, consequentemente, aumentando a vida útil do equipamento. E nisso eu começo citando principalmente sobre a evolução da indústria, né? Que inicialmente foi causada devido à Revolução Industrial, principalmente, é um marco bem histórico, e com o tempo ela foi passando por processos importantes e principalmente da definição da palavra manutenção. Isso será citado daqui para frente. A motivação desse trabalho é que eu, Daniel, estagio em uma empresa que faz consultoria de engenharia e software, e na qual a gente dá consultoria para uma empresa de indústria petroquímica. E um dos casos que a gente recebeu foi um compressor. Como pode ver na imagem do lado, é esse tipo de compressor rotativo com pistão, e ele tem alguns estágios nesse processo. E foi citado a recorrente problemática de quebra ou até falha da haste dos pistões. Consequentemente, devido à carga do processo, em alguns momentos ela ultrapassava o limite até de fábrica, e eles percebiam que após ultrapassar esse limite, ou chegar perto de uma alta vazão, ocorria problemas relativos tanto à haste ou até outras peças do compressor, como biela e afins. Então, vendo esse problema, além de ter apenas um monitoramento em tempo real do que aconteceu,
me surgiu a ideia de tentar predizer esse possível momento da falha. Com isso, eu consiga fazer uma parada melhor planejada e fazer uma manutenção corretiva daquilo ou mudar os parâmetros de entrada. Continuando, em relação à metodologia, a intenção é utilizar os dados que são disponíveis pela empresa. Eles têm alguns parâmetros da entrada, né, como pressão, temperatura, vazão e até a potência do compressor, e com isso faria um processo dos dados e suas manipulações para que as variáveis dentro do modelo, com a intenção de tentar utilizar o filtro de Kalman, a gente ter um resultado de saída que colabore com essa manutenção preditiva, principalmente com a intenção de alertar sobre essa predição, sobre esse, antes de ocorrer esse momento de falha e afins. Citando um pouco mais do momento histórico, aqui temos a situação da indústria 4.0. Como dito anteriormente, as indústrias vêm passando por várias mudanças e no atual momento a gente percebe que a gente já consegue estimar de como vai ser essa nova indústria, apesar dela já estar acontecendo também. Essas mudanças nos processos produtivos vêm ocorrendo ao longo dos anos. As 3 revoluções industriais ocorridas ao longo dos 200 anos foram marcos históricos, que, após ocorrerem, eles foram estudados. Com essa 4ª revolução industrial, a gente percebe que esse momento, essa revolução, trata-se de uma revolução baseada na inclusão de tecnologias como sistemas cyberfísicos e a internet das coisas nos processos produtivos, possibilitando uma maior autonomia na tomada de decisão e maior transparência nas relações entre humanos e máquinas. Sobre o contexto da manutenção, a história da manutenção é marcada com o surgimento do termo no século XVI, em função dos relógios, e podemos dividi-las em algumas partes. A primeira parte, a gente pode dizer sobre o período da Segunda Guerra Mundial, em relação ao superdimensionamento de máquinas, equipamentos simples e baixa produtividade, que ocorria muito a manutenção corretiva. Em outro momento, podemos citar até os anos 70, devido ao fator guerra, que aumentou muito a necessidade por produtos simultaneamente a diminuição de mão de obra e recursos. Isso acarretou um desenvolvimento da mecanização e da produtividade. As máquinas já passaram a receber manutenções periódicas e compor uma maior parte dos custos e investimentos, pois essas quebras eram vistas como perdas. E isso a gente dá o termo de manutenção preventiva. Já para a terceira geração, depois da década de 70, a gente tem um desenvolvimento exponencial dos sistemas produtivos em todo o mundo. O uso de baixos estoques e o aumento dessa mecanização torna as empresas mais sensíveis a qualquer parada por quebra. Então, essa manutenção periódica, que colabora com o aumento da vida útil dos equipamentos e, consequentemente, implica em maiores custos e um planejamento para a manutenção, a gente consegue dar o termo de manutenção preditiva. Já para essa última parte, que
vem a começar a acontecer é marcada pelos conceitos organizacionais da contemporaneidade, uma disponibilidade, uma confiabilidade e a manutenibilidade. Esses pilares citados justificam a existência da engenharia da manutenção. As empresas visam reduzir as falhas prematuras e, mais que isso, prever tais eventos de modo a alinhar o planejamento e controle da produção. As atividades de manutenção compõem como uma estratégia da empresa. Especificando um pouco mais o contexto da manutenção preditiva nos ambientes industriais, essa nova era gera uma configuração dos novos processos produtivos, alinhando com metas e estratégias em cada lugar. Assim sendo, a manutenção se torna um fator fundamental para alcançar a excelência empresarial. Essa nova abordagem dos serviços, ou até a solução, utilizando a manutenção preditiva, ela atende vários níveis de qualificação que são exigidos pelos profissionais. Consequentemente, a gente consegue ter uma redução de custos, um aumento do faturamento ou lucro, aumenta a segurança também pessoal e das instalações, e isso reduz a demanda de serviços, além de auxiliar na preservação ambiental. Especificando sobre o filtro de Kalman, o Rudolf Emil Kalman publicou seu famoso artigo descrevendo a solução recursiva para o problema de filtragem linear de dados discretos. O filtro de Kalman nada mais é que um estimador para aquilo que a estatística denomina como problema gaussiano linear quadrático, que é um problema da estimação dos estados estâneos de um sistema linear dinâmico perturbado por ruído gaussiano branco, que é quando ocorre uma amostragem de dados e ela tem uma média zero e uma variância constante. Usando-se medições linearmente relacionadas aos estados e também corrompidas por ruído branco, o filtro de Kalman consegue, com um conjunto de equações matemáticas, prover uma solução computacional eficiente para isso. O algoritmo do filtro de Kalman é geral e direto, e sua implementação computacional requer alguma prática e conhecimento prévio sobre o sistema. Dessa forma, além de se obter e sintonizar o modelo do processo, deve-se descobrir se o conjunto de sensores disponíveis é suficiente ou não para observar todos os estados de interesse. Então, a partir desse processo que será iniciado, com a nova amostragem de dados que serão coletadas, será feito um algoritmo a partir do filtro de Kalman para a gente olhar os dados antepassados e tentar simular o que ocorre futuramente. E isso será testado e validado ao longo do tempo. Essas são algumas referências utilizadas para o artigo e agradeço a sua compreensão.